Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e hoje é aniversário de Casagrande, 57 anos, um dos mais importantes centroavantes que o Corinthians já teve. Casagrande foi revelado nas categorias de base do clube, no entanto a sua estreia no futebol profissional foi jogando pela equipe mineira do Caldense. O Corinthians acabou emprestando o jogador por uma temporada e depois ele acabou retornando ao Parque São Jorge em 1982. E logo na sua estreia no time do Corinthians, Casagrande deu show e marcou 4 gols na goleada de 5-1 contra a equipe do Guará. Colhe sobre Garcia, fez a fita pra lá, pra cá, no segundo lance passou também, rolou pra Casagrande, dominou, girou, bateu pra gol! E aqui outra vez pro cobrir ataque, lá vem Corinthians, começou gol pra Zenon, girou, bonito, passe pra Casagrande, dominou, limpou, bateu, é gol! Do Corinthians! Corinthians, Casagrande tocou, é gol! Gol do Corinthians! Lá vem Corinthians lançado, Casagrande tocou, é gol! Camisa 9, num lançamento excelente de Paulinho tocando por cima da zaga. Casagrande penetrou e fuzilou de perna esquerda pro fundo do gol. Na marca de 43, segundo tempo, Casagrande 9, Corinthians 5, Guará 1, Edemar. Casagrande não parava de marcar gols e logo no seu primeiro clássico contra o Palmeiras, Casagrande marcou 3 gols. Paulinho, agora a posição é boa, alfinete na bola, lançou, Casagrande, gol! A defesa do Corinthians, digo do Palmeiras, parece que esperava a marcação do impedimento. Foi isso que aconteceu. Alfinete dominou, cruzou, Casagrande com toda a tranquilidade do mundo, chutou para o fundo do gol de João Marcos. A bola vai em cima dele, tentou fazer a falta, não conseguiu. Rolou para Alfinete. Alfinete, olha o gol, e a Taliba sobrou, Casagrande. Casagrande outra vez, a Taliba perdeu a chance. Na sobra, o número 9 chutou para o gol de João Marcos. Casagrande, 38 no tempo final no Morumbi. Corinthians 4, Palmeiras 1. Zenon para Sócrates. Sócrates lançou para Zenon. Olha a categoria no lançamento. Zenon dominou. Pode fazer o quinto. Cruzou, bateu no poste, Casagrande. O quinto do Corinthians do Morumbi. Essa foi meio de sorte, mas valeu. Zenon no poste. Batido o goleiro do Palmeiras. Casagrande para o gol. 5 Corinthians. 1 Palmeiras na marca de 40 do tempo final. E nesse ano o Corinthians acabou sendo campeão paulista, numa época que o campeonato estadual tinha muita relevância. Casagrande foi o artilheiro do campeonato e marcou 28 gols, marcando inclusive o gol do título do Corinthians, o gol Rita Lee. Um time que se expunha, tem aquela coisa, a ligação com a Rita Lee, iam aos shows, até tem umas histórias muito interessantes aí no livro do show que eles foram ao Rita Lee, esqueceram de levar a camiseta para ela. Olha que cena absurda, né? Tá no meio do show, ele olha pro Sócrates, você trouxe a camisa da Rita? Ih, rapaz, esqueci. Como é que a gente faz? Eles olharam pro lado, tinha um espectador com a camisa do Corinthians assistindo ao show. Ele chegou, por favor, você poderia me dar a camisa para mim do Corinthians? Aí o cara falou, nossa, tá com sacanagem. O Casagrande vem pedindo, não era o contrário não, né? Você tá com sacanagem. Ele falou, não, cara, precisava entregar para Rita Lee. Aí o cara gentilmente tirou, ficou sem camisa e deu a camisa para que ele pudesse autografar e dar para Rita Lee. Eu quero que vocês nos contem o que é o gol Rita Lee, marcado na final do Campeonato Paulista de 1982. Então, o gol Rita Lee foi o seguinte, como nós fomos no show,
uma semana antes, aquele show que tem muitas imagens, aparece eu, Sócrates, o Vladimir subindo no palco. Naquele dia, eu convidei a Rita Lee para ir ver a final do campeonato, que era na outra semana contra o São Paulo, e falei para ela que eu ia fazer o gol Rita Lee. Que era Osmar Santos ainda na rádio, não sei que rádio que ele estava, Osmar. Rádio Globo. Fui com o Osmar. A gente tem imagem desse show para mostrar. A gente tem imagem desse show. E eu falei com o Osmar e falei assim, eu vou fazer o gol Rita Lee. E fui pro jogo. Foi o único gol que eu coloquei nome, o único gol que eu homenageei alguém foi esse dia. Foi nesse show aí. Foi essa camisa que nós tiramos de Vladimir, Rita Lee e Dr. Sócrates. Pelo setor esquerdo, recebe para o time do Corinthians, limpando, tentando a finta por dentro, a Baliba vai para a jogada pessoal, 1 para lá, 2 para cá, pintou o golaço da vitória do fim do título para Casa Grande, decidir o título, consolidar a vitória, entusiasmar o meu povo, na frente o Coringão, 3 para o Corinthians, 1 para o São Paulo, está decidindo o título paulista, há uma empolgação natural do meu povo, há uma festa incrível, o Corinthians faz 3-1 em cima do São Paulo aos 41 da etapa complementar, o Corinthians vai se sagrar campeão paulista de 82. No ano seguinte, o Corinthians ganharia novamente o Campeonato Paulista, e esse período glorioso do Corinthians também ficou conhecido pela democracia corintiana. Eram os tempos de João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura militar. O Brasil enxergava a abertura política cada vez mais perto e essa vontade do povo ganhou ainda mais força com um movimento inesperado, surgido nos espaços mais populares do país, os campos de futebol. Reuni com os jogadores e disse e partimos aí. Falei, olha pessoal, tá tudo errado, mas eu não sei como é o certo. Futebol extremamente autoritário, conservador, assim, horrível, paternalista. E fizemos aquela famosa reunião que tanto se fala, que durou uma noite inteira de conversa, e foi nesse dia que eu conheci os jogadores do Corinthians, numa concentração. Junto com Sócrates, Casagrande, jogadores interessados em política, foi criado um sistema de gestão para o Corinthians, um modelo de liberdade e organização, a democracia. Começamos ali a modificar o futebol, modificamos totalmente e fomos ao extremo. Por que concentrar? Não vamos concentrar? Por que tomar cerveja escondido? Vamos tomar cerveja dentro do Parque São Jorge, depois dos jogos. Nessa democracia corintiana, jogadores, funcionários, comissão técnica e diretoria discutiam juntos sobre os mais variados assuntos do clube. Demissões, contratações e até escalação, tudo era decidido na base do voto e todos os votos tinham o mesmo valor. As frases nas camisas mostravam o sentimento dentro do Corinthians, isso em plena ditadura militar. O time do lema ganhar ou perder, mas sempre com democracia, era bicampeão paulista. O sucesso de Casagrande era tão grande que o Casão foi convidado para participar de um filme nacional. Ei, tô precisando falar com você. Será que você tem um tempinho pra me dar? Vai mandando aí. É que eu sou virgem e queria que você me descabaçasse. Da sua participação no filme Onda Nova, que está retido, está censurado. O filme é Gaivotas Futebol Clube, é sobre um futebol feminino, não falou? E nós fizemos uma parte, eu e o Vladimir,
tem cenas de sexo, entendeu? Tem cenas de tóxico, tem cenas de tudo, entendeu? É uma... Explícito ou explícito? Não, explícito. Então, mas é um filme que deveria ser liberado porque ensina muita coisa, mostra muitas coisas que não é mostrada, você entende? A liberação do futebol feminino mesmo, as coisas que não tem nada a ver de homossexualismo e tudo mais que todo mundo fala, e essa força está mudando e não foi liberado. Vamos tentar ser liberado aí no filme. E a tua cabeça para hoje? A gente estava conversando outro dia a respeito de John Lennon. Qual a relação que você estabelece entre o que ele te ensinou e a sua tranquilidade hoje? Não, eu tô tranquilo. Ele foi um vencedor, não foi? Eu acho que eu também sou um vencedor, então eu vou tentar vencer hoje para ter mais uma prova que eu vim para vencer. No segundo semestre de 1984, Casagrande teve divergências com dirigentes e comissão técnica e por essa razão acabou sendo emprestado para o São Paulo, onde teve boa passagem. De volta ao Corinthians em 1985, Casagrande brilhou e foi convocado para a seleção brasileira para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo. Casagrande foi titular do Brasil e ajudou a seleção a conquistar uma vaga para o Mundial. Em 1986, Casagrande foi convocado para a Copa. Depois da Copa, Casagrande se despediu do Corinthians e foi defender as cores do Porto, onde ajudou a equipe portuguesa a ser campeã da Champions League. Casagrande ainda brilhou no futebol italiano, defendendo as cores do Ascoli e do Torino. De volta ao futebol brasileiro, Casagrande retornou para jogar no Flamengo e pela equipe carioca enfrentou o Corinthians numa tarde do Pacaembu, onde Casagrande disse que foi o momento mais emocionante da sua carreira. Pacaembu, esse estádio tem uma ligação muito forte com a Fiel. Foi a casa do Corinthians durante muitos anos. Aqui o time comemorou títulos, viveu momentos alegres, tristes, marcantes e um deles envolve um ídolo do clube. E essa história nós vamos contar a partir de agora. Estava do lado do Flamengo, com a torcida adversária gritando meu nome. Naquele dia, nenhuma torcida tinha gritado e incentivado o jogador do outro lado e pedindo para ele voltar. Foi a primeira vez no futebol brasileiro. Walter Casagrande Júnior, Casão, nasceu para o futebol no Corinthians. Seguiu os passos dos grandes jogadores, disputou Copa do Mundo e foi parar no futebol europeu. No entra e sai de jogadores, finalmente a grande novidade do Flamengo chega para assumir a posição de novo ídolo da equipe. Em 1993 voltou ao Brasil, para o Flamengo. No dia 3 de outubro daquele ano, reencontrou o Corinthians no Pacaembu. Ele se preparou para o pior. Eles vão me vaiar, vão xingar, vão me chamar de traidor e tal. Mas já no aquecimento, ouviu outra coisa. Eles começaram a gritar, volta Casão, seu lugar é no timão. Doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano. Eu olhei assim, eu falei, já balançou um pouquinho, mas assim, na hora que começar o jogo, eu sou adversário, esses caras vão me xingar. Não foi o que aconteceu. Eles fizeram isso o jogo todo. Eu não tive como fugir desse envolvimento emocional, não deu, não tinha como. Mal sabia o Casão que nós preparávamos uma surpresa. Essa turma aí estava pronta para interromper a entrevista. Mas eu fiquei constrangido, eu fiquei... Foi isso que você ouviu? Foi isso que eu ouvi. E o que passava pela sua cabeça? Cara, passava, eu fiquei constrangido, eu fiquei emocionado pra caramba, eu fiquei confuso, eu não consegui me colocar ali no campo como um adversário do Corinthians. Assim, foi o único jogo da minha carreira realmente que eu fiquei desconcertado. Então agora nós vamos ter que revelar uma surpresa para vocês. Nós trouxemos esses torcedores, todos estavam naquele dia aqui no estádio e muitos deles gritaram isso aí. Vamos lá falar com eles? Emociona? Lógico, sempre emociona, né?
relembrar isso e vivenciar de novo a mesma coisa, é emocionante. E aí? Beleza? Nunca pude agradecer, né? Tudo bem? Obrigado. Vocês estavam lá mesmo? Eu tava. Quantas histórias daquele dia. Eu tinha 14 anos na época e meu pai não deixava eu frequentar estádio. E eu moro a 120 km daqui, né? Eu vi escondido nesse jogo. Você veio como, cara? Tinha excursão, né? O corintiano era muito estranho ver o camisa 9 de vermelho e preto. O lugar dele era no Corinthians, né? Não tinha nada a ver ele estar no Flamengo. O pai falou, vamos ver o Casagrande e a gente vai ter que tentar trazer ele de volta. Ou tentar trazer ele de volta. Eu não me lembro de nada do jogo, além de cantar Volta a Casão, seu lugar é do Timão. Se a gente xingar, ele vai meter gol. Então vamos apoiar ele, vamos meter o psicológico nele, para que ele sinta a pressão, assim, e volte pro Corinthians, que assim, o que nós queríamos era isso. Deu certo. E a gente percebia que no campo ele não conseguia dominar a bola direito, ele não jogou o futebol que ele jogava. Você sabe que quando virou o jogo, o treinador era o Júnior, né? E ele falou pra mim, aí, meu, como tá? Eu falei, vamos embora, Júnior, vamos jogar, meu, vamos jogar o jogo. Os caras estão torcendo e deixa quieto. Só que eu falei, não pra ele, eu falei pra mim, vamos jogar, vamos lá, sabe? Num sentido que era interno aquilo que eu tava falando. Meu, você tem que se mexer, cara. Tá parado, você tá envolvido com essa cantoria toda, você não tá conseguindo fazer sua parte, você não joga mais nesse time, você joga no outro e não tá dando certo isso aí, você tem que reagir. Eu falei, beleza, vou reagir, mas não consegui reagir. E o destino tabelou com o Casão. O gol do Corinthians veio de uma falta para a área desviada por Rivaldo, que bateu em quem? Em Casagrande. Aí acabou, voltei pro Corinthians e tudo mais, joguei mais um ano no Corinthians. O ano não foi bom para ninguém, o time do Corinthians não foi bem, eu também já não era mais aquele cara que a torcida imaginava. O atacante voltou ao Corinthians no ano seguinte, mas 1994, a última temporada no Timão, não teve o sucesso do passado. As dores nos dois joelhos eram adversárias. Para a torcida, o importante mesmo era ter de volta o ídolo. Eles cantavam Volta Casão, seu legado no Timão, e doutor, eu não me engano, Casagrande no Timão. Volta Casão, seu lugar é no Timão. Volta Casão, seu lugar é no Timão. Volta Casão, seu lugar é no Timão. Valeu, gente. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Obrigado por aquele dia e obrigado por hoje também. Valeu. Mas o que importa não foi a sua última passagem, mas sim a sua brilhante primeira passagem, onde Casagrande ajudou o Timão a ser bicampeão paulista, e os seus gols e as suas tabelas com o Dr. Sócrates, e principalmente o seu engajamento com o movimento Democracia Corintiana, fizeram de Casagrande um dos mais importantes jogadores da história do Corinthians. Então, Casagrande, parabéns, muitos anos de vida, que você continue assim, sendo esse comentarista que sempre fala o que pensa, sempre engajado em causas sociais, que se hoje os jogadores de futebol tivessem a sua cabeça, certamente ajudariam bastante no desenvolvimento do futebol brasileiro. Então por hoje é só, eu volto amanhã com tudo sobre o Corinthians, então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos, fique em casa e salve, Timão!